Olá! Recentemente, o governo federal lançou uma licitação para a retomada das obras da Transnordestina em Pernambuco, mais especificamente para a realização de obras no trecho entre as cidades de Custódia e Arco Verde. Uma ótima notícia, mas não é novidade para ninguém que há muitos anos se fala sobre a Transnordestina e pouco se vê saindo do papel aqui no estado. O que dá muito pano para manga para a gente conversar hoje no Opinião Pernambuco com Maurício Pina, doutor em engenharia e membro titular da Academia Nacional de Engenharia. Maurício, seja muito bem-vindo aqui ao Opinião Pernambuco. Boa tarde, Ariane. É uma satisfação mais uma vez estar aqui nesse programa tão importante que debate temas de elevado interesse do nosso estado e da região. Coisa boa. Maurício, queria começar te perguntando, vamos começar com o histórico. Quando é que se começa a pensar nessa ferrovia transnordestina? Veja, a Transnordestina é considerada hoje a obra inacabada mais antiga do Brasil. Conta a história que no século XIX o imperador Dom Pedro II determinou a construção de uma ferrovia ligando o litoral aos sertões do Nordeste. Esse é o registro mais antigo que se tem do que nós chamamos hoje de Transnordestina. E se nós viermos para um passado distante ainda, mas já no século XX, nós vamos ver que a partir da década de 50, isso tomou um impulso muito grande, porque a concepção da Transnordestina era outra, não é a que existe hoje. A Transnordestina, como era chamada, se destinava exatamente a fazer a interligação das ferrovias do Ceará, de Pernambuco e da Bahia, porque havia 3 linhas isoladas, soltas, uma que saía de Fortaleza até Missão Velha, no Ceará, outra que saía do Recife até Salgueiro, e outra saía de Salvador e até Juazeiro e Petrolina, lá do outro lado do rio. E elas não se comunicavam entre si, então havia uma dificuldade muito grande de se fazer a interligação dessa malha ferroviária da região. Então, a primeira ideia que houve sobre a Transnordestina foi justamente ligar Salgueiro à Missão Velha e Salgueiro à Petrolina, para com isso articular a malha ferroviária dos 3 estados. Essa ideia vigorou durante muito tempo, até que no ano 2006 a concessionária que ganhou o leilão realizado em 97 e que iniciou a sua concessão em janeiro de 98, ela mudou a concepção toda e o governo federal aceitou. Pernambuco perdeu com isso, porque o trecho Salgueiro-Petrolina foi eliminado dessa concepção. E ao invés de ser essa ligação, assim em forma de uma estrela, né, Salgueiro, Missão Velha e Salgueiro-Petrolina, passou a ser um T invertido. Era uma cidade do interior do Piauí, ao sul do Piauí, chamada Eliseu Martins. Tirou-se o trecho Salgueiro-Petrolina e foi acrescentado o trecho Eliseu Martins-Salgueiro, e daí 2 trechos, um de Salgueiro até Suape e outro de Salgueiro até Pecém. É um T ao contrário, vem de Eliseu, é um T invertido. Aí Salgueiro, aí continua de Salgueiro para Suape, e aqui em Salgueiro, que é a ligação entre as 3, sobe para Pecém, no Ceará. Essa concepção veio da concessionária em 2006, como eu disse, Pernambuco perdeu, porque o trecho Salgueiro-Petrolina foi eliminado. Esse trecho Salgueiro-Petrolina seria importante não só para Pernambuco, mas para a região toda, porque iria permitir a interligação da ferrovia com a hidrovia do São Francisco, permitindo que muitas cargas, nós temos no Brasil uma via natural, que é o Rio São Francisco, uma dádiva da natureza, não apenas por gerar energia para a região, por permitir tantas atividades aqui na região, mas também porque é uma via navegável. Existem 1.371 quilômetros de hidrovia, ligando Pirapora e Minas Gerais até Petrolina. E isso não é aproveitado. Então, se houvesse realmente essa interligação, poderíamos ter uma grande integração hidroferroviária em Petrolina. E muita coisa passa ali pelo Rio São Francisco, Petrolina, sai dali do Rio São Francisco. Estou lhe perguntando como leiga, assim, muita mercadoria. Sim, sem dúvida, porque, veja, há muita necessidade de cargas serem transportadas. Vou dar um exemplo, principalmente para a região do Centro-Oeste. Aqui em Pernambuco nós temos a maior reserva de gipsita do Brasil. 95% do gesso consumido no Brasil é daqui de Pernambuco. No polo gesseiro do Araripe. E o gesso é um produto que tem uma aplicação muito grande na engenharia. Hoje se usa muito gesso em várias paredes acartonadas, drywall, forro de gesso. O gesso tem tido uma aplicação muito grande na construção civil. É usado também na medicina, setor de ortopedia, né, usa o gesso. E principalmente na agricultura. A grande demanda do gesso está na agricultura para poder fazer a correção
de pH de solo e, com isso, melhorar a produtividade agrícola. E o Centro-Oeste consome muita gipsita. E essa gipsita sai em cima de caminhões, uma coisa irracional, do Araripe até vários estados do Centro-Oeste, o que torna o produto muito caro. Porque, como o gesso é um produto de baixo valor agregado, às vezes paga-se pelo frete 5 vezes o valor da carga, tornando o produto muito pouco competitivo. Então, a ferrovia seria uma maneira de dar uma condição melhor de competitividade àquela região do sertão do Araripe. Quando a gente estava pesquisando sobre esse tema, eu vi que tem muita crítica relacionada a Transnordestina não ter uma ligação com outras malhas ferroviárias do Centro-Oeste e Sudeste. Isso tem sentido de fato? Procede, porque o grande objetivo que se tem na Transnordestina é futuramente interligar a ferrovia Norte-Sul, fazendo com isso realmente uma interligação mais ampla da malha ferroviária brasileira. E quem sabe, no futuro mais adiante, a interligação com o Oceano Pacífico, indo até o Peru. Ou seja, ela fica um pouco isolada ali no Nordeste, exatamente, né? Mas há estudos nesse sentido. E aí, professor, o que é que se entregou até hoje da Transnordestina aqui em Pernambuco? Aqui em Pernambuco foi muito pouca coisa feita, porque houve um direcionamento, a partir de um certo momento, o trecho que vai de Eliseu Martins, Salgueiro, Pecém, se desenvolveu muito, é o trecho cearense. O trecho de Pernambuco, desde a divisa com o Piauí até Salgueiro, passando em Trindade, que é no Polo Gesseiro, esse trecho já está construído, bem como o trecho que vai de Salgueiro até Custódia. Uma extensão considerável construída, mas parou ali. A concessionária, no ano de 2022, solicitou ao governo e foi atendida no sentido de retirar o trecho Salgueiro-Suape da concessão, que ela tinha esse T invertido, aí o T invertido passou a ser um L invertido, porque tirou exatamente a perna Salgueiro-Suape. Ficou só Eliseu Martins e Salgueiro-Pecém. E a partir daí houve uma grita muito grande aqui do estado de Pernambuco e o governo federal resolveu encampar e houve o lançamento desse edital de licitação recentemente, agora no dia 31 de outubro. Mas o que nós temos muito trabalhado e discutido, não podemos deixar de reconhecer o mérito do lançamento, mas existem pontos no projeto que precisam ser revistos, precisam ser alterados para que Pernambuco não venha a perder, ou seja, há um risco muito grande em permanecer o projeto como ele se encontra, não chegar a carga em Suape. Ficar esse L invertido mesmo. Sabe por quê? Porque há pontos de projeto que precisam ser revistos. É isso que nós estamos tentando convencer a Infra, que é o órgão do governo federal, que está responsável pelo projeto, de que eles precisam discutir esse projeto com os técnicos locais. Faço parte de um grupo, tanto no CREA, nós temos no CREA um Comitê Tecnológico Permanente, como na Academia Pernambucana de Engenharia, do qual também faço parte, da Academia Nacional de Engenharia também, no sentido de sensibilizar questões técnicas. O que nós estamos discutindo aqui, questões técnicas, não são questões políticas. Porque o projeto, ele precisa ser discutido, precisa ser aperfeiçoado, e nós estamos aqui querendo contribuir para isso, para que no futuro, como eu disse, ninguém vai entender por que é que chegam cargas no PSE e não chegam cargas em Suape. Coisa do seguinte tipo, existe um trecho de 88 quilômetros próximo a Arco Verde, que o projeto foi desenvolvido com uma inclinação muito grande, uma inclinação muito forte. Ferrovia, um projeto de uma ferrovia, ele, digamos assim, um engenheiro que sabe fazer um projeto de uma rodovia também sabe fazer de uma ferrovia, um projeto geométrico, por exemplo. Só que existem alguns condicionantes muito específicas. Num projeto ferroviário, você pode ter rampas muito altas, rampas que eu digo é declividade. Uma rampa de 8%, quer dizer, em 100 metros você sobe 8, sobe ou desce, dependendo se for aclive ou declive. Ou até mais, tem casos que se usar rampas até de 10%, mas numa ferrovia não. Numa ferrovia, uma rampa de 1% é uma rampa forte. Em alguns casos, você pode até admitir uma rampa um pouco além de 1%. Agora, no momento, nós estamos projetando uma ferrovia em Angola. Essa ferrovia é um ramal do caminho de ferro de Benguela e atende uma plataforma logística de Luanda, lá na província de Huambo, na África. E lá tem um trecho que tem uma declividade de 1,75%. É uma declividade forte, mas não é numa extensão grande. Então, isso pode ser superado. Acontece que se tem no trecho próximo a Arco Verde uma extensão de 88 quilômetros com uma rampa muito forte. Qual é a consequência disso? É o seguinte, o trem tipo que vai atender, que iria atender o trecho da Transnordestina, é um trem que tem 2 locomotivas e 50 vagões. Esse é o tipo de trem que vai para o Ceará.
Só que no trecho de Pernambuco não é possível. Devido a essa rampa muito forte, uma Tem que ter extensão de mais 88 locomotiva. quilômetros, tem que ter mais uma locomotiva para poder tracionar os 50 vagões. Então, nós já tivemos uma reunião em Salgueiro, demos uma palestra lá em Salgueiro, depois foi em Serra Talhada, em Belo Jardim, em Caruaru, e vai ter uma próxima em Suape, onde todos esses pontos foram falados. Lá em Salgueiro, tinha 2 diretores da Infra, esse órgão do governo federal, eles falaram que iam analisar isso, iam nos dar um retorno, mas não recebemos retorno. E esse projeto que foi lançado agora, dia 31, ele possivelmente deve estar com esse trecho com a declividade alta, exigindo a locomotiva Helper. Mas não é só isso, não é só essa questão da locomotiva Helper. Nós temos alguns problemas que precisam ser sanados. Por exemplo, a questão da bitola. O que é bitola? Bitola é a distância entre as faces internas dos boletos do trilho, medida a 16 milímetros da superfície que separa as superfícies dos Maurício, boletos. aí eu já me perdi. E de forma bem simples, a gente pode dizer assim, bolete é a distância entre os trilhos. Uhum. O que é que existe? Aqui no Brasil, nós temos bitola de 1,60 m, que é considerada bitola larga. Por que é chamada bitola larga? Porque é o seguinte, a Europa, no ano de 1907, numa conferência internacional que houve na cidade de Berna, na Suíça, a Europa decidiu que a bitola a ser usada na Europa seria uma bitola de 1 metro e 43,5 centímetros, que é considerada a bitola estándar. Então, a bitola de 1,60 m é uma bitola maior do que a estándar e por isso é chamada bitola larga. As menores, então, nós temos aqui no Brasil a bitola larga, a bitola métrica, que é dessa distância de 1 metro. A bitola métrica é usada em 74% das ferrovias no Brasil. Aliás, abro um parênteses aqui para dizer o seguinte, o Brasil praticamente em nada evoluiu com relação à sua malha ferroviária. Eu posso dizer aqui dados estarrecedores. Há 100 anos atrás, há um século, o Brasil tinha 30 mil quilômetros de ferrovias. É a mesma extensão que tem hoje. A mesma. Eu A acho que é mesma até extensão menos, que tem né? hoje. Que a gente E há casos como o do nosso estado, Pernambuco, no ano de 1925, inclusive em 1925, houve um lançamento de um livro comemorativo do centenário do Diário de Pernambuco, que agora completou 200 anos. E esse livro foi organizado por Gilberto Freire. Esse livro foi do meu pai, ele tinha esse livro, eu herdei esse livro dele. E lá nesse livro tem um artigo escrito por um engenheiro chamado Graciliano Martins. O artigo dele é intitulado Viação Férrea no Nordeste, 1858-1925. Por que 1858? Pernambuco tem a primazia de ter sido o primeiro estado do Norte-Nordeste a ter ferrovia. Foi inaugurado em 1858, fevereiro de 1858, o trecho da estrada de ferro do Recife ao São Francisco, daqui do Recife, da estação de 5 Pontas, até o Cabo de Santo Agostinho, uma extensão de 32 quilômetros. O primeiro túnel ferroviário do Brasil, o túnel do Pavão, está nesse trecho. Então, Pernambuco teve a primeira ferrovia no Brasil. E hoje, o que é que acontece? Naquela época, em 1925, Pernambuco tinha 924 quilômetros de ferrovias em operação. E hoje? Zero. Não circula mais um trem de carga em Pernambuco há vários anos. Por decisão da concessionária. A concessionária pleiteou e conseguiu do governo federal, inclusive, suspendeu em 2013 toda a movimentação de trem de carga, não foi só em Pernambuco, não. No estado do Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas também. Então, esses 4 estados, o estado do Nordeste Oriental, foram alijados. Não circula mais um trem de carga. Isso prejudica seriamente os portos de Natal, de Cabedelo, o Porto do Recife, o Porto de Suape e o Porto de Maceió, que é o Porto de Jaraguá. Pronto, e Suape está aí com esse chove não molha de vai ter esse trecho da Transnordestina, não vai ter. Aí vamos Estamos voltar. lutando para que tenha, Vamos porque voltar. é uma maneira de você viabilizar fortemente Suape. Vamos voltar aqui para essas questões técnicas que você citou. Elas são... É possível resolvê-las? Sim. Falta, na verdade, um pouco de vontade, né? Veja, eu não chego a afirmar isso, eu só apenas em estar lutando para que isso ocorra. Estamos elaborando um documento que procura exatamente tratar dessas questões e deve ser encaminhado novamente, um outro documento à Infra. O que acontece essa questão da bitola? Veja, existe a bitola larga, como eu falei, 74% da malha ferroviária brasileira, 26% aproximadamente da malha ferroviária brasileira é em bitola larga e 74% em bitola métrica. A maior parte da ferrovia do Brasil é bitola métrica. O que é que acontece? Todo o trecho do Ceará é bitola mista, desde Trindade, aqui em Pernambuco, no Polo Gesseiro, passando em Salgueiro e indo até Pecém. A bitola mista são 3 trilhos, que permitem que circule trem de bitola larga e trem de bitola métrica. Aqui em Pernambuco, todo o trecho de Salgueiro até Suape é em bitola larga.
Isso não é bom para Pernambuco. Por que não é bom para Pernambuco? Porque existem Restringir um pouco, né? muitas cargas na região. Bitola Larga é, digamos assim, uma ferrovia que tem um custo de construção maior, porque a plataforma é mais larga, os túneis têm que ser mais largos, as obras de arte especiais, as pontes, os viadutos, precisam ter, digamos assim, são estruturas mais reforçadas, porque o peso dos veículos, da composição ferroviária é maior. Então, o que acontece é que essa bitola larga é usada para transporte de cargas de elevada densidade. Exemplo, minério de ferro. O minério de ferro é um produto que tem uma densidade alta, 5,2. Acontece que as cargas que circulam aqui na região, que cargas são essas? Milho, combustíveis, a gipsita e outros produtos que atendem a região são cargas que não precisam da bitola larga. Entendi. Elas teriam a necessidade de bitolamento. Você pode dizer assim, um trem de bitola larga pode transportar essas cargas? Pode, só que é um custo muito maior. Um custo alto desnecessário. Um custo muito alto que, digamos assim, inviabiliza a SUAP. Se em SUAP só vai chegar trem de bitola larga, é isso que nós estamos lutando, a título de colaboração. Nós estamos querendo colaborar com o projeto para que as pessoas entendam por que é que daqui a 20 anos não chega carga em SUAP e chega em Pecém. São problemas dessa natureza, a questão da bitola, que eu me referi, a questão do traçado em perfil, com essa necessidade de ter locomotiva helper, mas há outros pontos também do projeto que nós gostaríamos de discutir, sabe? Por exemplo, o traçado em planta passa muito longe das áreas de produção. Vou dar um exemplo, Belo Jardim. Em Belo Jardim, existe uma fábrica lá em Belo Jardim de baterias, que é a maior fábrica de baterias da América Latina. Eu fiz um estudo o ano passado, no final do ano passado, a pedido do Senai, mostrando a importância dessa carga de baterias para a Transnordestina. E esse estudo demonstrou o seguinte, que se nós conseguíssemos transportar toda a produção de baterias lá de Belo Jardim, são 7 milhões de baterias por ano. 60% dos carros que movimentam no Brasil têm bateria pernambucana. Então, se nós levássemos todas essas baterias até SUAP, tanto para o mercado interno brasileiro como para fim de exportação, um trem com 50 vagões a cada 2 dias faria esse transporte. Acontece que a ferrovia, nesse traçado, passa a 16 quilômetros de Belo Jardim, passa longe, exigindo um frete rodoviário, a bateria vai ter que vir de caminhão até um ponto da ferrovia e isso encarece demais. Seria muito mais interessante se a ferrovia passasse próximo a dessas áreas de produção. E tem muitas áreas de produção importantes em Pernambuco. Temos no Agreste Meridional São Bento I, um grande produtor de ovos. Temos na região do Polo Têxtil. Eu fiquei impressionado recentemente numa palestra que houve em Caruaru, quando um representante lá da diretoria da associação que congrega os produtores de confecções ali do Polo Têxtil, de Toritama, Santa Cruz de Capibaribe, ele afirmou que naquela região são produzidas 700 milhões de peças de vestuário por ano. É muita coisa. Houve um acidente recente aqui, acho que foi o mês passado, em Saloá, perto de Garanhuns, quando um ônibus sofreu e 17 pessoas vieram a falecer. Aquelas pessoas estavam vindo da Bahia, do município de Brumado, e outras estavam vindo de Minas Gerais para comprar confecções ali no polo de Toritama e Santa Cruz do Capibaribe. Então, Pernambuco tem muitas áreas de produção, tem essa região que eu me referi do Agreste Meridional, polo avícola, Pernambuco tem um polo avícola importantíssimo, a produção de ovos de São Bento I, no Polo Têxtil de Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, a gipsita, a maior reserva de gipsita do Brasil. Só que todas essas cargas, haverá dificuldade para que essas cargas cheguem até SUAP por conta dessas razões que nós estamos apontando, um traçado muito distante. Muito distante. E veja um ponto importante, eu sei que esse é irreversível, mas mostra a concepção da concessionária. A concessionária, ao construir essa ferrovia, não obedeceu à lógica. Veja que a ferrovia Centro de Pernambuco, que era chamada Estrada Central de Pernambuco, ela foi construída a partir daqui da Estação Central, no Recife. Começou a construção em 1881. Em 1887, ela chegou em Rucinha, que é um distrito de Gravatar. Só pôde chegar a Gravatar 7 anos depois. Por quê? Porque houve a necessidade de construção de obras de arte especiais, túneis, viadutos, no trecho da Serra das Russas. Um trecho que a engenharia é mais difícil, que é um trecho montanhoso. Pois bem, em 1894 chegou a Gravatar, em 1895 chegou a Caruaru e São Caetano, e assim foi. Em 1906 chegou a Belo Jardim, e veio em 1963, aí houve um lapso de tempo maior,
Em 1963 chegou a Salgueiro, só que antes, em 1957, chegou a Serra Talhada. Serra Talhada, durante 6 anos, foi a ponta final da linha. 6 anos depois, a ferrovia chegou a Salgueiro e parou. Parou onde não devia parar. O plano era ela chegar até Petrolina. Ela parou ali em Salgueiro em 1963. E já há vários anos que toda a operação de trem de carga, desde 1983, isso já tem mais de 40 anos, que toda a operação de trem de carga foi suspensa. Suspensa. Nessa linha centro. Então, o que é que fez a concessionária? Ela está construindo ao contrário. Em vez de construir do porto em direção ao interior, a construção foi feita no sentido contrário. Do interior para o porto. Esse trecho, por exemplo, a que eu me referi, de Suape até Belo Jardim, digamos, veja, existe um trecho já construído de Salgueiro para cá, que é o que vai de Salgueiro até Custódia. São 179 quilômetros já prontos. Já há muitos anos. Da Transnordestina em Pernambuco. Já da Transnordestina em Pernambuco, de Salgueiro para cá, mas parou em Custódia. Parou em 2016. Há 9 anos atrás parou, está lá abandonada. Aí agora essa licitação é Custódia Arco Verde. Arco Verde, para dar continuidade a ela. É 73 quilômetros ali, Exatamente, né? são 73 quilômetros de Custódia Arco Verde. Então, veja. Mas ainda está distante. Vai ser construído esse trecho lá, Custódia Arco Verde. Eu disse aos representantes da Infra em Salgueiro, na reunião que nós tivemos, eu disse, vocês estão concluindo o projeto desse trecho, Custódia até Arco Verde, vão licitar a obra, como o edital foi lançado, a obra vai ficar pronta e não vai passar trem nenhum, porque não vai chegar ao porto. Por que não? E mais na frente, tem um trecho que vai ser lançado também, de Cachoeirinha até Belém de Maria, que também vai ficar perdido lá na região lá do Agreste, do Agreste Meridional, porque não chega em Suape. O trecho de Suape, que era para ser o mais importante de todos, é o que vai de Belém de Maria, passa em Ribeirão e vai até Suape. São 142 quilômetros, não tem nada desse trecho, não tem. Agora, o pessoal faz uma estimativa de que a Transnordestina, esse ramal de Pernambuco, né, esse braço que passa aqui em Pernambuco, ficaria pronto em 2030. Isso é realista? Veja, pode ser que fique pronto daqui a 2030, é possível, se houver realmente interesse. Eu louvo, de um lado, esse interesse do governo em querer fazer o trecho de Pernambuco, só que tem algumas questões que a gente precisa discutir. O projeto não pode ser feito lá em Brasília, inclusive o projeto está sendo feito, foi feita uma licitação, e quem ganhou a licitação foi um consórcio de 2 empresas, um é daqui de Pernambuco e outro é de Santa Catarina. Eles fizeram um consórcio, só que ela recebe ordem de Brasília, ela não pode fazer nada diferente de quem contratou, de quem as contratou, né? Então, o que a gente quer é fazer uma interlocução com o pessoal de Brasília para mostrar esses pontos que, na verdade, prejudicam muito Pernambuco. Veja que essa questão última que eu falei desses trechos isolados, isso, digamos assim, não é nem culpa da infra, é culpa da concepção que veio lá atrás. O que a gente está lutando hoje é que se dê prioridade ao trecho de Belém de Maria até Suape, porque já teria ligação com o porto. E não tem nada, não tem licenciamento ambiental, operação, né? Não tem licenciamento ambiental, não tem desapropriação, não tem projeto, não tem nada. Esse, no meu entender, no entender das pessoas que trabalham comigo, eu faço parte de um grupo, como eu falei, no CREA, na Academia Pernambucana de Engenharia, e congrego alguns amigos que trabalham também nessa área, como Fernando Jordão, engenheiro ferroviário de longas datas, Marcílio Cunha, um expert em logística. A gente tem trabalhado juntos para isso, para tentar mostrar ao governo que nos ouça, que veja o que é que de fato iria atender os interesses do nosso estado, de Pernambuco. Veja, esse exemplo que eu falei, o transporte de bateria, só um exemplo. Se a lógica fosse a lógica do século XIX, a lógica óbvia, que era construir do porto em direção ao interior, se isso tivesse sido feito, de Custódia de Salgueiro a Custódia, são 179 quilômetros. Se ao invés de fazer Salgueiro Custódia, tivesse sido feito Suape, em direção ao interior, a gente já tinha passado de Belo Jardim, já estava transportando as baterias aqui para Suape. Da forma que está, fica tudo parado no interior, sem poder passar trem. O que é que isso acontece? A deterioração da via permanente. A via permanente é o conjunto laços, dormentes, trilhos. Você tem uma ideia, Ariana, o trecho que vai daqui do Recife até Salgueiro, já foram furtados 100 quilômetros de trilhos, levaram. Porque fica lá, né? Fica lá abandonado, sem uso. É. E pode, evidentemente, o próprio material se desgastar. Então, é necessário que isso tudo seja ouvido, né? Que o pessoal de Brasília, a infra especificamente, ela nos ouça, porque daí podem vir, digamos assim, a gente pode discutir tecnicamente. A discussão nossa é estritamente técnica, nada além disso. Maurício, 3 minutos para a gente terminar o programa. Qual a importância da Transnordestina de ser concluído essa perna aqui no nosso estado? Certo. Bem rapidinho, antes de a gente Perfeito, terminar. Ariana. Veja, você usou agora há pouco a palavra ramal, não é o termo, na verdade, ramal, não é ramal. né?
É um trecho É mesmo. o trecho mesmo. É, porque ramal é uma via secundária de uma via principal. A gente não Pronto, pode chamar então é um Salgueiro trecho. Suape de ramal, é uma via principal. Veja, a importância é transcendental para Pernambuco. Eu estou participando desse seminário, todos esses que a gente falou, de Salgueiro, Serra Talhada, Belo Jardim, Caruaru, vai ter esse agora em Suape. É um movimento, é do movimento econômico, que o título é Transnordestina, a ferrovia que mudará Pernambuco. Sem dúvida, Pernambuco será outro com essa ferrovia transnordestina, que nós vamos permitir justamente a interligação de todas as regiões do estado através dela. E com isso vai promover o desenvolvimento. E eu aqui faço as minhas observações finais com a frase que eu uso muito nas minhas aulas. Nas primeiras aulas, quando começamos a falar da questão da infraestrutura rodoviária brasileira, eu cito uma frase de Agamenon Magalhães, foi um governador de Pernambuco muito marcante, ou seja, ele faleceu já tem 73 anos, já se passaram do falecimento dele, mas ele é muito lembrado aqui em Pernambuco. Sim. É nome da avenida principal do Recife, nome de hospital, toda a cidade do interior tem uma avenida Agamenon Magalhães. É verdade. Ele foi marcante, ele era um governador rodoviário. Ele dizia assim, primeiro as estradas, o resto elas darão. Então, se um governante deseja levar o progresso, o desenvolvimento econômico e social a qualquer região, tem que dar uma infraestrutura de transportes adequada. E a Transnordestina é uma ótima sem infraestrutura dúvida, para Pernambuco, ela né? mudará, o slogan desse seminário, ele está de pleno acordo. A Transnordestina será realmente uma ferrovia que vai mudar o perfil econômico e social de Pernambuco. Maurício, muito obrigada pela sua vinda aqui. Espero que tenha Opinião atendido Pernambuco. bem. Com certeza. É isso. A gente se vê na próxima vez.